Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo certo aí? Vamos lá, vamos seguir na nossa aula? Então pessoal, essa aula aqui é para a gente esmiuçar um pouquinho, né? Falar um pouquinho, esmiuçar um pouquinho mais, né? Sempre assim, é, falar do cristianismo em Roma e dessa junção, né? Dos valores cristãos com a filosofia grega aí, como que se deu isso aí, tá bom pessoal? Então esse vídeo vai ser para falar um pouquinho aí disso, tá? Espero que vocês gostem aí, tá? Então, o que aconteceu, né, pessoal? A gente sabe aí, né, que no princípio, lá o governo no princípio, né, como quando o cristianismo começa a justamente aparecer em Roma, né, é importante a gente entender que o governo, ele não vai interferir de maneira significativa, com relação ao cristianismo, tá? E na verdade, pessoal, o que se sabe é que o cristianismo ele se beneficiou, né, em muitos aspectos da associação que ele teve nesse início com o Império Romano, tá? É muito interessante a gente pensar nesses termos também, tá? Então, por quê, né? Porque os cristãos, eles percorriam estradas, né, percorriam mares, certo? E tudo isso, de certa forma, esses caminhos, né, percorridos pelos cristãos, eram protegidos, né, eram garantidos pelas legiões romanas. Olha que interessante, né? Pelas armas romanas. Isso é muito importante a gente sacar, tá? Então, inclusive esse avanço do cristianismo em Roma, né, ao longo de todo o Império Romano, nesses princípios, né, acabou sendo favorecido porque muitas regiões, né, do Império Romano falavam um dialeto, né, o dialeto grego comum, né? Então isso acabou, que era falado o dialeto grego em várias partes do Império, né? Então isso acabou facilitando, né, a tarefa dos missionários, certo? Então expandindo aí a lógica, expandindo a doutrina cristã, né? Então se o Império Romano, né, ou melhor, se todo esse território tivesse sido fragmentado, né, se todo esse território que fazia parte, né, pessoal, do Império Romano tivesse todo fragmentado, ou seja, se não tivesse um império ali constituído, certo? A difusão, né, do cristianismo poderia ter enfrentado, né, obstáculos bastante grandes aí, né, obstáculos insuperáveis, tá? Então, a noção de império acabou favorecendo, inclusive, aí o avanço do cristianismo, tá? E o universalismo do império, pessoal, do Império Romano, né, que havia colocado a cidadania ao alcance de pessoas, né, de diversas regiões, né, vamos falar assim, de diversas nacionalidades, preparou, certo, de certa forma, o caminho para o universalismo da religião cristã também, né, que recebia igualmente, né, bem os membros de todas as nações, né, de todas as regiões aí conquistadas pelo Império Romano. Isso é muito importante também a gente falar, tá? Então, o que vai acontecer, né? Com o aumento do número de cristãos, pessoal, a partir desse aumento, né, que as autoridades romanas, né, começaram a recear, né, que esses cristãos fossem subversivos, né, porque, pois eles pregavam, né, justamente a fidelidade a Deus e não a Roma, né? Então aumentou, né, os romanos já começaram a perceber, peraí, o que eles estão falando, né? Existe um Deus? Que Deus é esse? O Deus é o imperador, pensavam os romanos, né? E aí eles passaram, né, os cristãos começaram a ser contestados, tá? Então, vistos como subversivos, né, como eu falei para vocês. Então, para muitos romanos, pessoal, os cristãos, né, eles eram vistos aí como inimigos da ordem social, né? Eram pessoas estranhas que não aceitavam, né, os deuses do Estado, certo? Não participavam das festas romanas, certo? Desprezavam as competições de gladiadores, justamente porque muitas vezes os cristãos eram colocados ali para virarem comida de leão, né, de tigres, certo? Óbvio, né? Entendeu? Por isso que eles desprezavam as competições de gladiadores, né? Não frequentavam também, não tinham o hábito de frequentar os banhos públicos, né? Recolhidos na sua moral. É, elogiavam o pacifismo, ou seja, né, guerra não, tá?
e recusavam-se, né, a considerar os imperadores mortos, pessoal, como deuses, né, e adoravam, né, por último aí um criminoso crucificado como Senhor, né, que era o próprio Cristo, certo? Então, é, os romanos acabaram encontrando, né, nos cristãos, pessoal, depois de essas percepções, né, que foram aí se amplificando a respeito dos cristãos, tá? Então os romanos passaram a ver nos cristãos, né, uma espécie de bode expiatório universal para todos os males que graçavam o Império Romano, tá? Como a escassez de alimentos, né, as pestes, as derrotas militares. Então quem que é culpado por tudo isso? São os cristãos, certo? Então tenso o negócio, né, pessoal? O caldo está entornando então para os cristãos, tá? Então, o que aconteceu, né, pessoal? Na tentativa de acabar, né, com a nova religião, os imperadores muitas vezes, né, faziam o quê? Eles recorriam à perseguição. Então, os cristãos, a gente já sabe, né, eles eram perseguidos, eles eram detidos, espancados, privados de alimentos, né, crucificados. Isso era muito comum aí, é, crucificar as pessoas, não só com os cristãos, mas os bandidos aí, os criminosos das mais variadas espécies, tá? No entanto, pessoal, essas perseguições, né, elas não duraram o suficiente para extirpar, né, para acabar com o cristianismo. A gente sabe disso, né? Na realidade, o que aconteceu? Essas perseguições, né, esses maus tratos, só fortaleceram a determinação da maioria dos fiéis, certo? Só tornou os fiéis, né, os cristãos mais aguerridos, né? E conquistaram aí propriamente novos conversos, né, maravilhados com a coragem, né, extraordinária lá dos mártires, né, que morriam voluntariamente pela fé que tinham, certo? Isso então é muito importante aí, né? Então, perseguiu, espancou, no entanto, as pessoas olhando, né, aquelas pessoas, os assassinatos, essas perseguições, falavam, olha só, essa pessoa realmente morreu pela fé, então ela é valorosa, né? As pessoas que viam aquilo tudo acontecer, aquela violência toda, passaram a, a glorificar, né, essas pessoas que morriam, né? Então, é muito isso. O tiro acabou saindo pela culatra, né, pessoal? Então, o que aconteceu, né? Incapaz de esmagar o cristianismo, né, pela perseguição, certo? Os imperadores romanos resolveram fazer o quê? Resolveram conseguir o apoio, né? Resolveram trazer para perto de si esse crescente número de cristãos aí do império, tá? E aí, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, tá, pessoal? Essas duas datas aqui, esses dois eventos, tá? Porque sempre aparece aí nas provas, né? Então, em 313 depois de Cristo, né, o imperador Constantino, já no Baixo Império, né, pessoal? Sinceramente aí atraído pela fé do Cristo, né? Ele promulga aí o famoso Édito de Milão, tá? Que dava tolerância aí aos cristãos, né? Então os cristãos eles podiam aí cultuar, né? Fazer lá os seus cultos, as suas reuniões, que estava tudo em casa, estava tudo bem, tá? Isso então começa com Constantino, com o Édito de Milão. Isso é muito importante, tá, pessoal? E no ano de 392 aí, também, né, depois de Cristo, né, o Teodósio I, ele fez aí do cristianismo a religião oficial do império, certo? Isso é então um marco importante aí, 392, finalzinho do século IV a.C., tá? E declarou ilegal o culto dos deuses pagãos, né? Então, para a gente ver que avanço, né, que o cristianismo ele consegue aí nesse finalzinho aí já aí nesse período do Baixo Império, tá? Tudo bem, pessoal? Então esse é é um pouco para finalizar aí essa questão aí do cristianismo em Roma, né? Ou dar um pouco mais aí de substância, né? De substância ao caldo que a gente está tratando com vocês, tá? Então vamos avançar, né? E vamos começar a falar também, pessoal, a respeito de como o cristianismo, né? Ele acabou se fundindo, né? Com parte do pensamento filosófico grego. Então vamos entender isso aí, porque isso, né, pessoal, de certa forma, a gente está tratando disso, porque isso vai ser, de certa forma, tratado durante toda a Idade Média, né? A base do pensamento medieval, né? Da patrística, da escolástica, né, vai ser justamente essa fusão do cristianismo com o pensamento filosófico grego. Então é muito importante a gente
atentar para algumas questões referentes a esse contexto, tá? Então, nesse sentido, né, pessoal, que eu estou falando com vocês, aí tratando com vocês essa noção, essa ideia, o cristianismo, ele vai sintetizar tanto as tradições hebraicas, né, como as greco-romanas, né, tendo surgido do judaísmo, certo? Ele vai assimilar o monoteísmo e a moral profética dos hebreus, né? Então, o cristianismo tem essa base judaica aí, certo, pessoal? Essa base, né, essas tradições hebraicas aí muito importantes, tá? Então ele vai juntar ao monoteísmo, né, a moral profética dos hebreus, por exemplo, né, contestando, ou melhor, conservando, né, o Velho Testamento, né, como a palavra de Deus. E, como eu falei para você, o cristianismo, a partir dessa base, né, hebraica, dessa base aí do Velho Testamento, ele acabou também evoluindo, tá? E assimilando elementos da filosofia grega, como eu falei para vocês, né? Então, o cristianismo ele teve a habilidade, né, de combinar o histórico monoteísmo judaico, né, que tinha aí muitos admiradores, né, entre os gentios, entre os praticantes, né, do cristianismo, tá? Com a filosofia racional dos gregos, certo? Então isso foi uma das principais razões do triunfo do cristianismo, né, no Império Romano, certo, pessoal? Então juntou o monoteísmo judaico, certo, com a filosofia racional dos gregos. Isso fez com que o cristianismo se amplificasse bastante naquela região do Império Grego, tá, pessoal? Ou melhor, do Império Romano, desculpa, tá bom? Então, e o que aconteceu, né, pessoal? No entanto, né, houve uma luta, né, entre os conservadores, né, que não queriam nenhuma aproximação com a filosofia pagã, né, que era a filosofia grega, né, e os que reconheciam o valor do pensamento grego, né, para o cristianismo, né, os pais da igreja, né, certo? Os primeiros escritores cristãos, tá? Cujas obras são reconhecidas pela igreja, certo? Esses conservadores, eles só viam erros na filosofia clássica, né? Esses pais da igreja iniciais, né? Pois ela não vinha da revelação divina, certo? Então, esse era o pé atrás, né, desses primeiros pais da igreja, né? Eles não viam... é, eles só viam os erros da filosofia clássica, né? E por conta da filosofia clássica, não vem da revelação divina propriamente dita aí, tá bom, pessoal? Então, como afirmação da verdade divina, né? O cristianismo superava tanto a filosofia como as religiões pagãs. Então, essa coisa da afirmação, da revelação era muito, muito importante para o cristianismo, certo? Então, esses conservadores, né, enfatizando principalmente essa questão do divino, da verdade divina, da revelação, né? Temiam que o estudo dos autores clássicos, certo? Contaminasse aí propriamente a moral cristã, certo? Então, afinal, não havia Platão, por exemplo, proposto, né, uma comunidade de mulheres? Não se preocupavam lá os dramaturgos gregos, né, com as paixões violentas da humanidade ou das pessoas, certo? Então, e também, pessoal, promovesse a heresia, né? Então eles tinham medo que essa mistura promovesse a heresia, né? Por conta principalmente da literatura clássica, né? Fazer referência aí a diversos deuses pagãos, tá? Então, para eles não poderia haver meio termo entre a filosofia grega e a revelação cristã, justamente por conta desse caráter divino da revelação aí, cristã, certo? Da verdade divina aí. Tudo bem, pessoal? Então, acredito que a gente eu falei para vocês aí um pouquinho mais, né, desse contexto aí da expansão propriamente do cristianismo lá em Roma, lá na Roma Antiga, em grande parte do Império, e essa dificuldade, né, pessoal, inicial que o cristianismo encontrou nessa tentativa de se misturar com a filosofia grega. Ela encontrou uma resistência, né, principalmente aí, essa resistência foi encontrada desses primeiros escritores cristãos, né,
desses pais aí, pais, considerados pais aí dessa religião, né? Mas, no entanto, a gente vai ver, né, ao longo das aulas que o cristianismo ele consegue sim absorver grande parte aí da filosofia grega, né, lá do Platão, depois do Aristóteles. Isso é muito importante, inclusive para dar um arcabouço, né, teórico aí para o cristianismo, certo? Sobreviver aí no período da Idade Média, né? Então, a Idade Média, né, que aí grande parte, né, do que era conhecido aí ficava sob o segredo aí de sete chaves, né? Os membros aí, os mosteiros, tem um filme muito importante aí, muito interessante, que chama O Nome da Rosa, né? Certo? Bastante importante, que retrata um pouco de como que esse segredo que existia muitas vezes, né? Com relação às obras gregas, né? Permeou toda a igreja nesse contexto aí da Idade Média. Então, dica de filme aí, O Nome da Rosa, um filme muito bacana, tá? Para mostrar como que funcionava aí esses segredos, né? Essa coisa do segredo guardado às sete chaves, né? E da mistura do cristianismo com a filosofia. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Essa aula aí, então, termina por aqui. E aí, nas próximas aulas, a gente esmiuça um pouco mais, né? Eu acho bastante interessante a gente criar um pouco desse arcabouço também para a gente compreender aí os períodos que vêm subsequentes aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, certo? Façam aí todos os cuidados necessários, tá? E a gente se vê. Tchau, pessoal. Até mais. Um grande abraço para vocês e um excelente dia.